E aí, pessoal, bora mergulhar num dos temas mais quentes de direito constitucional para concursos? Hoje a gente vai direto ao ponto na teoria geral dos direitos fundamentais, focando só naquilo que as bancas amam cobrar. O objetivo é um só: garantir os pontos da aprovação. A meta é essa mesma: gabaritar. Porque, sério, dominar esse assunto abre as portas para entender uma parte gigante da Constituição e, claro, sair na frente da concorrência. Então, vamos nessa. Para começar, vamos direto numa distinção que é clássica, mas que derruba muita gente boa: a diferença entre direitos e garantias. Entender isso aqui é o básico para não cair em pegadinha boba na hora da prova. Pensa assim, ó, os direitos são o quê? São os bens, os valores que a Constituição chega e declara que são essenciais, tipo o direito à vida, à liberdade. A Constituição basicamente aponta para eles e diz: isso aqui é fundamental e vai ser protegido. Simples assim. Ok, se os direitos são o quê, as garantias são o como. São as ferramentas, sabe? Os instrumentos que a gente usa para defender os direitos quando alguém tenta passar por cima deles. As garantias são o que fazem o direito não ser só uma palavra bonita no papel. E essa tabela aqui deixa tudo mastigadinho, perfeito para memorizar. De um lado, o direito, que é o bem, a liberdade de locomoção. Do outro, a garantia, que é o instrumento que protege esse bem, o habeas corpus. É direto, é lógico e, pode apostar, isso cai demais em prova. Beleza, agora a gente vai para o filé mignon do assunto, o tema que as bancas simplesmente adoram explorar: as gerações de direitos. E uma dica importante: na hora da prova, considere gerações e dimensões como a mesma coisa, tá? Não vamos perder tempo com briga de doutrina agora. É que os direitos fundamentais não surgiram todos de uma vez num passe de mágica. Eles foram sendo construídos com o tempo, historicamente. Lá no finalzinho do século XVIII, com o Estado liberal, nascem os direitos de primeira geração. Aí, já no século XX, com a galera precisando de um Estado mais presente, vêm os de segunda. E depois, a preocupação vira coletiva, com a terceira geração. E essa tabela aqui, nossa, é um mapa da mina. As bancas amam de paixão associar as gerações com o lema da Revolução Francesa. Primeira geração é a liberdade, que são os direitos negativos, ou seja, exigem que o Estado não faça nada, não se meta. Segunda é a igualdade, com direitos positivos, que exigem que o Estado faça alguma coisa. E a terceira é a fraternidade, focada nos direitos de todo mundo, como a paz e o meio ambiente. E já que estamos falando de macetes, pegue essa dica de ouro para nunca mais errar os direitos de segunda geração. É só pensar na palavra em inglês, second, S de sociais, EC de econômicos e C de culturais. Pronto, simples, rápido e à prova de qualquer examinador. Agora é a hora de separar quem passa de quem bate na trave. São os detalhes, as características dos direitos fundamentais. Conhecer isso aqui é fundamental, porque as questões adoram explorar cada uma dessas palavrinhas. Vamos passar o olho nas principais. Historicidade, porque eles evoluem com a história. Universalidade, porque são para todo mundo sem distinção. Relatividade, e essa é super importante, porque a regra é que nenhum direito é absoluto. Irrenunciabilidade, ou seja, não dá para abrir mão deles. Inalienabilidade, porque não tem preço, não se pode vender. E imprescritibilidade, que significa que não se perdem só porque não foram usados. Mas, atenção máxima aqui na relatividade. A regra geral é essa: um direito pode ser limitado por outro. Só que as bancas amam as exceções. E quais são elas? A vedação à tortura e a proibição de extraditar brasileiro nato. A maioria da doutrina considera esses direitos como absolutos. Isso despenca em prova, então anota com caneta marca-texto. E aquela história da irrenunciabilidade. Esse exemplo do reality show é simplesmente genial para entender isso. A regra é que não se pode renunciar, mas é aceitável uma renúncia temporária e bem específica, como quem entra num reality e concorda em ter sua intimidade exposta. É um exemplo perfeito para fixar o conceito. Entender tudo isso já coloca qualquer pessoa num ótimo patamar. Mas para se diferenciar de verdade, para buscar aquele pontinho extra, a gente precisa dominar uns conceitos que as bancas usam para filtrar quem está mais preparado. Olha que interessante. A ideia original dos direitos fundamentais era proteger a gente do Estado, numa relação de cima para baixo, sabe? Isso é eficácia vertical. Mas hoje, o entendimento é que eles também valem nas relações entre as pessoas comuns. No mesmo nível, é a eficácia horizontal,
O exemplo clássico é esse. Uma associação não pode simplesmente expulsar um sócio sem dar a ele o direito de se defender. Certo, falamos bastante, né? Agora chegou a hora de ver se o conteúdo fixou de verdade. Bora para um teste rápido com questões no estilo que podem aparecer na prova. Vamos lá? Primeira questão, um clássico dos clássicos. É aquela associação direta entre as gerações e os ideais da Revolução Francesa. Qual é a sequência certinha? Pensa naquele mnemônico que a gente viu. A resposta correta é a letra B. Liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira, segunda e terceira geração. Nessa ordem. Quem lembrou do lema com certeza acertou. Segunda questão, para testar aquele conceito bem do comecinho. A liberdade de locomoção é o quê? E o habeas corpus, que serve para proteger essa liberdade, é o quê? E a resposta é a letra B de novo. A liberdade de locomoção é o direito, é o bem. O habeas corpus é a garantia, o instrumento que protege. Essa é a diferença que não dá para errar. E para fechar, a última questão, sobre as características. Qual delas diz que os direitos, no geral, não são absolutos e podem ser limitados quando batem de frente com outros? Gabarito letra D. Relatividade. É essa a característica. A regra é que eles são relativos. E as exceções, como a gente viu, tipo a proibição da tortura, são a cereja do bolo que as bancas amam cobrar. Então, para a gente resumir e não esquecer mais nunca na hora da prova, direito ao bem, garantia é um instrumento. O lema das gerações é liberdade, igualdade e fraternidade. O mnemônico da segunda geração é second, e a regra é que os direitos não são absolutos. Gravou? E para terminar, fica aqui uma provocação para uma autoanálise. Depois de tudo que a gente viu, qual desses pontos ainda ficou meio confuso? Identificar a própria dúvida já é o primeiro grande passo para o aprendizado. E claro, para a tão sonhada aprovação. Continue com foco e ótimos estudos.